Vamos lá, boa noite, continuando. Então, como eu estava falando na questão, vamos lá. A terceira, uma variedade de doenças humanas é causada por respostas imunes a antígenos ambientais não microbianos que envolvem células TH2, imunoglobulina E, mastócitos e eosinófilos. Tá? Aí, como eu estava explicando ainda há pouco, TH2 é uma subpopulação dos linfócitos TCD4, conhecidos como T-helper. Tá? Aí tem o TH1, TH2, TH17. Cada perfil desse produz citocinas específicas que vão desempenhar alguma função no tecido. Tá? Na hipersensibilidade do tipo 1 é o perfil TH2. Beleza. Então, se eu tenho antígenos ambientais, se eu tenho perfil TH2, se eu tenho mastócitos e se eu tenho IgE, esses quatro componentes aí fecha o quê? Uma hipersensibilidade imediata, tipo 1, ou alergia. Tá? Continuando na questão, nessas respostas, os antígenos induzem células CD4, perfil TH2, que eu falei ainda há pouco, a estimularem linfócitos B a produzirem anticorpos de classe IgE, específicos para os antígenos e que se ligam a receptores FC nos mastócitos e basófilos. O que ele disse aí? Imagina se eu tenho alergia a algum alimento, camarão, por exemplo, um marisco. Entrei em contato uma primeira vez com camarão. Tá? Primeira vez. Quando eu entro em contato uma primeira vez com o alérgeno, tá? Que no caso aí é do camarão, presente no camarão, esse alérgeno vai estimular, vai ativar linfócitos TCD4 perfil TH2. Ainda está respondendo, eu acho que é a B. Tá? Esse perfil TH2 vai estimular linfócitos B a produzir anticorpos de classe IgE. Esses anticorpos de classe IgE, por sua vez, vão se acoplar à membrana dos nossos mastócitos e basófilos. Isso que eu descrevi é o processo de sensibilização. É quando tu te tornas sensibilizado àquele alérgeno. Por quê? Porque tu é a primeira vez em contato. Tá? Quando tu entra em contato outras vezes, tu já tens mastócitos e basófilos ativados. Com o anticorpo de classe IgE aderido em suas membranas. Tá? Esse anticorpo de classe IgE se liga ao alérgeno, ativando o processo de liberação de enzimas que estão em grânulos dentro dos mastócitos ou dos. Essas enzimas, elas vão desempenhar diversas funções teciduais. Então, isso que eu descrevi é um processo alérgico. Primeiro, sensibilizas, depois, tu ativa mastócito e basófilo para liberação das suas enzimas. Tá? Continuando aqui, beleza. Uma vez ativos, é o que eu falei ainda há pouco, os mastócitos secretam mediadores que desempenham efeitos biológicos teciduais associados às alergias. Tá? Então, se tu tem alergia à poeira, se tu tem alergia a algum medicamento, se tu tens alergia a algum alimento, tá? Como marisco,
Ao entrar em contato com esse alérgeno, tu vais ter alguma alteração, tá? Tu pode ter um edema nos olhos, pode ter um edema de glote, pode ter urticária, pode ter vômito, pode ter diarreia, tá? Vai depender. Ou tu pode ter até um processo de asma, processo asmático, por exemplo. Tudo vai depender de onde o estímulo vai, qual tecido o estímulo vai por exemplo, onde esse estímulo vai se adequar, em qual tecido, certo? Então vamos lá. Ainda na terceira questão, os mastócitos ativados secretam uma variedade de mediadores que são responsáveis pelas manifestações das reações alérgicas. Então, os nossos mastócitos, os nossos basófilos, se vocês lembrarem lá da primeira verificação, quando eu falei dessas células, eu disse que essas células possuem grânulos, tá? Dentro delas. Quanto deu, meu? Tá? E dentro desses grânulos, nós temos algumas enzimas, alguns mediadores que causam, por exemplo, inflamação. Dentre esses mediadores, a histamina, por exemplo, prostaglandinas, leucotrienos. Tá? Então, essas moléculas são moléculas que estão nos grânulos dos nossos basófilos e mastócitos. Quando esses grânulos liberam essas moléculas vão causar vão caracterizar alguma alteração tecidual. Tá? Então, retornando para a questão, marque a alternativa que não corresponde a um efeito biológico associado à ativação de mastócitos nas alergias. Tá? Então, eu quero que vocês marquem aí a alternativa, basicamente, que ela não tem a ver com processos alérgicos, que não tem a ver com ativação de mastócitos, que não tem a ver com essas moléculas que os nossos mastócitos e basófilos liberam. Rapaz, então eu acho que é a letra B. Exatamente. Muito bem. Tá? Vamos alternativa por alternativa. Letra A. Letra A. Vasodilatação desencadeada pela ação de aminas biogênicas como a histamina. Sim, a histamina é um mediador químico inflamatório que está nos grânulos de mastócitos. Esse mediador, quando ele é liberado, ele vai causar vasodilatação. Tá? Então, essa alternativa A é uma consequência da resposta inflamatória. Tá certo? Da vasodilatação. Letra C. Hipermotilidade intestinal desencadeada por mediadores lipídicos. Essa hipermotilidade intestinal, lembra lá, o nosso intestino apresenta alguns movimentos, né? Lembra lá o peristaltismo? Contração, relaxamento, contração, relaxamento. Esses movimentos correspondem à motilidade do intestino. Tá? Quando ocorre liberação de algumas moléculas dos nossos mastócitos durante um processo alérgico, essas moléculas podem aumentar esse processo de motilidade do nosso intestino, tá? Causando, por exemplo, dor abdominal. Tá? Que moléculas são essas? Aqui, ó, como está na letra C, PAF, PGD, LTC. LTC são os leucotrienos, PGD, prostaglandinas. O PAF, eu não estou recordando agora o nome correto, tá? Mas essas moléculas
elas causam aumento da hipermotilidade intestinal durante o processo alérgico. Tá? Em que contexto isso pode acontecer? Um alimento. Tá? Então, ingerir um alimento que eu tenho uma alergia vai causar uma certa cólica. Tá? Letra D. Letra D é observado na asma. Tá? Broncoconstrição desencadeada por mediadores lipídicos. Tá? Novamente, esses mesmos mediadores. Tá? Então, esses mediadores, no nosso trato respiratório, eles vão ocasionar, vão viabilizar uma constrição dos brônquios. Lembra lá? Traqueia, brônquios, bronquíolos. Tá? Então, eles vão levar a uma vasoconstrição. Ou melhor dizendo, uma broncoconstrição. Se eu tenho uma broncoconstrição, eu pergunto, o ar vai passar normalmente ou com dificuldade? Vai passar com dificuldade, né? Pelo que ele tá fechando, né? Exatamente. Aí o indivíduo vai ter uma dispneia, né? Uma dificuldade para respirar, que é visto na asma. Tá? Então, uma asma desencadeada durante o processo alérgico. E a letra E, inflamação tecidual desencadeada por citocinas, como TNF e mediadores lipídicos. Inflamação, pessoal, é uma característica de um processo alérgico. Tem alergia e inflamação. Tá? Então, rinite alérgica, processo inflamatório também. Tá? Então, a letra A, C, D e E são alterações clínicas evidenciadas durante um processo alérgico. São alterações desencadeadas pelas enzimas, pelas moléculas liberadas pelos nossos mastócitos. Então, vejam, dependendo do tecido do órgão que essas moléculas vão agir, a gente vai ter uma consequência clínica diferente. Então, no trato respiratório, broncoconstrição. Lá no intestino, aumenta a motilidade intestinal. Na pele, pode causar o quê? Uma urticária. Tá? Então, dependendo do tecido, a gente vai ter uma alteração clínica específica. Certo? Então, a alternativa que é para marcar é justamente a letra D, ou a letra B. Tá? Morte de parasitas e células hospedeiras ocasionadas pela liberação de proteínas catiônicas. Exemplo dessa proteína básica principal. A letra B, em si, não tem a ver com o processo alérgico, descrito aí na terceira questão. Mas, tipo assim, é isso que eu queria saber, mas ela está correta em algum outro âmbito, outra situação? Tá, é muito bem observado. Exatamente, muito bem observado. A expressão toda, a frase toda da letra B está correta. Ela está correta, só que em outro contexto, e não aqui do processo alérgico. Tá? Qual o contexto? Infecções por eumintos, tá? Por parasitas, eumintos. O euminto, por exemplo, um ascaris, é um agente infeccioso muito grande para ser fagocitado. Por exemplo, a natureza, sabiamente, o que ela fez? Ela ativa eosinófilo. Os nossos eosinófilos, eles têm grânulos também. Dentro desses grânulos, nós temos essa proteína básica principal. Quando essa proteína que está nos grânulos dos nossos eosinófilos, quando essa proteína é liberada, ela vai destruir com o parasita.
vai destruir com o eu minto. Tá? Então, a letra B é uma resposta do nosso sistema imunológico contra uma infecção por eumintos. Tá? Novamente, foi muito bem observado. A frase toda está correta, mas não para o contexto da terceira questão. A terceira questão eu quero saber sobre alergia, processos alérgicos. Ficou claro? Tá ok. Beleza. E a gente vai finalizar na quarta questão. A quarta questão, ela é muito boa, fiz questão de colocar, por quê? Porque ela aborda os 4 tipos de hipersensibilidade. Tá? Então, tem o conceito dos 4 tipos. Então, dá para eu comentar aí para vocês os 4 tipos, tá? O que diz a quarta questão? Vamos lá. Durante uma reação imune, a liberação de mediadores inflamatórios resulta em um aumento da permeabilidade vascular e recrutamento de células inflamatórias, que causarão inflamação do tecido local. O que eu acabei de falar e o que o enunciado acabou de falar, acabou de descrever, é a inflamação em si. Tá? Liberação de mediadores a partir de uma resposta imunológica. Esses mediadores vão causar vasodilatação, esses mediadores vão atrair, vão recrutar células inflamatórias para o local, tá? Causando inflamação. Isso é inflamação, basicamente. Só que aí ele começa a falar agora de hipersensibilidade. Então, o que ele diz? A hipersensibilidade causa um dano tissular. Esse tissular é a mesma coisa que tecidual, tá? Causa um dano tecidual secundário a uma resposta inflamatória exagerada. Para ficar ainda melhor o entendimento, foi o que eu falei sobre o COVID. No COVID, o que a gente está observando? Uma resposta exacerbada do sistema imunológico do indivíduo contra a presença do vírus. Tá? A presença do vírus estimula essa resposta exacerbada através de uma produção exagerada de citocinas. Citocinas pró-inflamatórias. Então, resposta exacerbada, liberação exacerbada de citocinas pró-inflamatórias, inflamação exacerbada também. Essa vai ser a consequência. Então, essa potente inflamação que causa a lesão no parênquima pulmonar. Tá? Por isso que se diz que, nos casos mais graves de COVID, a lesão no parênquima pulmonar, essa lesão se dá não em si pela ação do vírus, e sim pela resposta exagerada do sistema imunológico. Tá? Isso é uma hipersensibilidade, tá certo? Isso é importante entender. Então, estas reações podem ser em resposta a um antígeno externo. Foi a que eu falei na terceira questão, né? Então, um antígeno ambiental é um antígeno externo. Um agente infeccioso é um antígeno externo também, né? Como pólen ou uma resposta inapropriada a um patógeno. Veja que ele coloca aí, ó, resposta inapropriada. Esse inapropriada é uma resposta acima do normal, exacerbada, exagerada. O patógeno se instalou no tecido e a resposta é exagerada, muito grande. Geralmente, essa resposta se traduz numa potente resposta inflamatória. Tá? As doenças de hipersensibilidade são
comumente classificadas de acordo com o tipo de resposta imunológica e o mecanismo efetor responsável pela lesão tecidual e celular. Foi aquilo que eu comentei ainda há pouco, que inicialmente eles classificaram como 1, 2, 3 e 4, que não diz nada para a gente. Aí eles começaram a observar qual é a célula, quais são as células desse tipo de hipersensibilidade, qual é o processo que leva ao dano celular, qual é o processo que leva ao dano tecidual. Baseado nisso, eles classificaram. Tá? Então, vamos para o questionamento. Quanto à classificação das hipersensibilidades, marque a alternativa incorreta. Qual alternativa é a incorreta aí? Eu não lembro, estou dirigindo de novo, não dá para me ler aqui agora. Tá, beleza. Mas vamos lá. Alternativa por alternativa. Vamos começar logo pela alternativa B. Tá? O que diz a alternativa B? A hipersensibilidade imediata tipo 1 é causada por anticorpos de classe IgE específicos para antígenos ambientais e ativação de mastócitos e células TH2. São comumente designadas de alergias ou reações atópicas. Tem algum erro nessa alternativa? Não. Tá? Essa alternativa está descrevendo o conceito de hipersensibilidade do tipo 1 ou imediata, que eu também falei para vocês ainda há pouco, que são as alergias. Tá? Então, na hipersensibilidade do tipo 1, nós temos o quê? Anticorpo de classe IgE, nós temos mastócitos, não é isso como ele coloca aí, nós temos um antígeno ambiental e nós temos a ativação de linfócitos T, CD4, perfil TH2. Junto a esses componentes, nós temos as alergias. Tá? Então, a letra B está correta. Tá? Letra C. O que diz a letra C? A hipersensibilidade por anticorpos tipo 2 são desencadeadas pela ação de anticorpos IgM e IgG, podem causar lesão tecidual por meio da ativação do sistema complemento, pelo recrutamento de células inflamatórias e por interferir nas funções celulares normais. Tem algum erro aí na letra C? Não. Acho que ela está correta também, né? Está correta também. A letra C, ela está dando o conceito de hipersensibilidade do tipo 2, também conhecida como hipersensibilidade mediada por anticorpos. Quais são os anticorpos desse tipo de hipersensibilidade? IgG e IgM. Esses anticorpos, pessoal, quando eles se fixam no tecido, quando eles se aderem ao antígeno no tecido, eles vão ativar o sistema complemento, vão recrutar células inflamatórias para o local. Tá? Então, ativa o sistema complemento, recruta células inflamatórias, eu traduzo isso em uma única palavra: inflamação. Tá? Tendo inflamação, vamos ter o quê? Lesão tecidual. Tá? Então, isso é a hipersensibilidade do tipo 2. Essa hipersensibilidade do tipo 2 também, ela pode agir em células normais do nosso corpo. Exemplo, temos uma doença, tem uma doença chamada de miastenia grave. Tá? Na miastenia, o indivíduo tem flacidez muscular. Por quê? O indivíduo que tem miastenia, ele produz anticorpos IgG ou IgM específicos
para os receptores de acetilcolina. Tá? Então, esses anticorpos vão se ligar aos receptores de acetilcolina. Onde esses receptores estão, por exemplo? Nos nossos músculos. Tá? Quando o anticorpo se liga ao receptor de acetilcolina, ele bloqueia esse receptor. Bloqueando esse receptor, o neurotransmissor chamado de acetilcolina não se liga a esse receptor. Não se ligando ao receptor, nós não temos contração muscular. Tá? Então, é por isso que o indivíduo que tem miastenia, ele tem flacidez muscular. O músculo não consegue contrair de uma forma eficiente. Tá? Porque temos bloqueio dos receptores de acetilcolina. Tá? Isso é um outro exemplo de hipersensibilidade do tipo 2, ou mediada por anticorpos. Tá? Vamos para a letra D. O que diz a letra D? A hipersensibilidade mediada por imunocomplexos tipo 3 é desencadeada pela formação de imunocomplexos na circulação, os quais são subsequentemente depositados nos tecidos, em particular nos vasos sanguíneos, causando lesão. Está correta essa alternativa? Também está correta. Essa alternativa mostra o conceito de hipersensibilidade do tipo 3. Tipo 3. Qual é a principal característica desse tipo de hipersensibilidade? Formação de imunocomplexos. O que são imunocomplexos? Quando o anticorpo se liga ao antígeno. Tá? Nesse contexto aí, o antígeno está circulando, tá? Então o antígeno está lá na circulação. O anticorpo específico para esse antígeno se liga, formando o imunocomplexo. E esse imunocomplexo também fica o quê? Circulando. Dependendo do tecido onde esse imunocomplexo vai se ligar e acumular, nós vamos ter uma indicação clínica específica. Exemplo. Se esse imunocomplexo se ligar à parede dos nossos vasos, ele vai estimular uma resposta inflamatória nesse local. O indivíduo vai ter uma vasculite. Tá? Se esses imunocomplexos se ligarem a articulações, se depositando em articulações, nós vamos ter uma artrite, tá? Uma inflamação articular. Se esses imunocomplexos, se eles se precipitarem, por exemplo, lá no glomérulo renal, o indivíduo vai ter uma glomerulonefrite, tá? Uma inflamação lá no tecido renal. Tá? Ou seja, o que eu falei para vocês? Dependendo do local onde esse imunocomplexo se liga, o indivíduo vai ter uma indicação clínica específica. Tá? Então, a hipersensibilidade do tipo 3 é aquela mediada pela formação de imunocomplexos. Tendo esses imunocomplexos, vamos ter inflamação no local. Tá safo? Letra E. O que diz a letra E? A hipersensibilidade mediada por células T ocorre devido à incubação, ou melhor dizendo, devido à indução de inflamação pelos linfócitos T CD4 ou diretamente pela morte de células alfa pelos linfócitos T CD8. Tem algum erro nessa alternativa? Também não. Essa alternativa está mostrando o conceito da hipersensibilidade do tipo 4, também conhecida por hipersensibilidade mediada por linfócitos T. Aí vocês têm que só lembrar
quando eu falo de linfócitos T, eu falo de linfócitos T CD4 ou CD8. Se a ativação ocorrer via CD4, no contexto desse tipo de hipersensibilidade, o indivíduo vai ter o quê? A indução de uma resposta inflamatória. Lembra que o CD4, ele é o helper, né? Ele é o auxiliar, também conhecido como auxiliar. Esse linfócito T, ele tem a habilidade, por exemplo, de ativar macrófagos, ativar neutrófilos. Ativando macrófago, ativando neutrófilo, a gente vai ter uma resposta inflamatória no local. Tá? Agora, se a ativação for de linfócitos T CD8, lembra que o CD8 ele é conhecido como linfócito T citotóxico. Então, se esse linfócito for ativado, ele vai causar destruição das células. Tá? Então, a alternativa E é o conceito da hipersensibilidade do tipo 4, também conhecida por mediada por células T. Tá? Então, a alternativa incorreta é a letra A. O que tem de incorreto na letra A? Vocês arriscam falar? O que tem de incorreto nessa letra A? O que ela diz? A hipersensibilidade mediada por imunocomplexos tipo 3 é desencadeada pela formação de imunocomplexos na circulação, os quais ativam linfócitos T, CD8 e macrófagos, causando destruição tecidual. O que tem de errado nessa alternativa? Vocês arriscam? Não, eu não vou arriscar ainda, não. Tu é B, tu vai arriscar B, né? Não. A quarta questão é para marcar a incorreta. A incorreta, tá. Não, porque a letra B, C, D e E, elas estão corretas. A incorreta é a letra A. Mas por que a letra A está incorreta? O que tem de incorreto nela? Justamente essa parte final aí, ó, quando ele fala os quais ativam linfócitos T, CD8 e macrófagos, causando destruição tecidual. Essa parte aí não corresponde à hipersensibilidade do tipo 3, que é a mediada por imunocomplexo. Não tem nada a ver. Por isso que ela está errada, por isso que ela está incorreta. Tá? Novamente, eu gosto dessa questão, por quê? Porque essa questão ela dá o conceito dos 4 tipos de hipersensibilidade. Então, fica a dica aí para vocês. Dê uma lida nesses conceitos. Tá? O que diferencia esses 4 tipos de hipersensibilidade? Quais são as células? Quais são os anticorpos? Qual o processo que ela causa de lesão no tecido? Tá? Então, isso que vai diferenciar um tipo do outro. Foquem nessa 4ª questão. Tá? Então, a gente para aqui, tá? E a gente vai retomar esse exercício na semana que vem, numa outra live. Tá certo? Tá ok, então, Irã. Até semana que vem. Dúvidas, pessoal, anotem ou mandem mensagem, tá? Pelo amor de Deus. Vocês não podem ficar com dúvidas. O que eu puder fazer para tirar essas dúvidas, eu vou fazer. Tá ok? Ok.